Boa noite, Jorge. Tudo bom? Eneida Batista. Juninho Valeriotti. Bruna. Maria Paula. Marcela. Mérida da Silva, boa noite a todos, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma satisfação. Sandro, Fatinha, oi Fatinha, uma satisfação para mim iniciar, como eu posso dizer hoje, é realmente iniciando essa trajetória, essa caminhada de pré-campanha, tá, para a Prefeitura de Itaperuna. Nosso pleito eleitoral que teremos esse ano, ainda com data a se confirmar, mas é uma satisfação imensa aqui estar recebendo meus amigos, meus irmãos, para debatermos um pouquinho, falar um pouco das ideias que temos para fazer a diferença, né? Contribuir, retribuir para Itaperuna, essa cidade que é uma bênção aqui do Noroeste, como se diz, a capital do Noroeste Fluminense, e que carece de uma atenção, de carinho dos seus governantes para esse povo que é um povo merecedor, valoroso que tem nessa cidade. Boa noite, Adriana, Matheus, Carol Inácio, Liroli, boa noite, Juliana. Começamos aqui às 8 em ponto, essa primeira live. Então eu quero aqui nesse momento agradecer mais uma vez a oportunidade que eu estou tendo, tá? De contribuir, de retribuir para esse município que me acolheu, né, há 10 anos atrás. Então eu agradeço em primeiro lugar a Deus, que sabe de todas as coisas, e que vem me conduzindo e me trazendo oportunidades, e que a gente sempre aproveita da maneira que pode, cada um de nós, né, nas nossas vidas. E eu aproveito sempre que possível, da melhor forma possível, as oportunidades que Deus me apresenta para que eu possa cumprir minha missão, né, de vida. Carol Leal, David, boa noite, bem-vindos, meus amigos. Então, agradeço, como falei, a Deus em primeiro lugar, e sigo com os meus agradecimentos, falando dessa população de Itaperuna que me acolheu. Como eu disse, agradeço a essa população, aos meus amigos que me apoiam. Muito obrigado, Itaperuna. Estou aqui durante esses 10 anos com muita satisfação em poder contribuir com carinho, com o amor, né, que eu sinto desse povo que é o nosso povo acolhedor. Também quero agradecer aqui ao PRTB, que confiou em mim e confia em mim para estar liderando esse movimento, na figura do presidente nacional Levi Fidelis, nosso presidente estadual Jimmy Pereira, também o nosso vice-presidente da República, General Antônio Hamilton Martins Mourão, que é a nossa liderança exemplar, que a gente se espelha, né, e que a gente busca seguir como referência. Quero continuar aqui agradecendo pessoas importantíssimas também nessa caminhada que vem me apoiando.
me orientando, trocando experiência, a gente aprende e cresce juntos. Professor Godoy, meu candidato, junto comigo, pré-candidato a vice-prefeito na minha chapa majoritária. Muito obrigado, professor Godoy. Estamos juntos há muito tempo. Antes de começar a pensar em processo político eleitoral, a gente já fazia a diferença dentro das nossas possibilidades. E continuaremos fazendo. E faremos ainda mais. Obrigado, professor Godoy. Quero agradecer também ao Auxilei, liderança importante, pessoa que conheci, que venho aprendendo junto com ele também, e que com quem eu conto. Ninguém faz nada sozinho, precisamos de pessoas que tenham, como digo, né? Pessoas que tenham boa intenção, pessoas que tenham um coração bom, que tenham Deus no coração. Então, Auxilei, obrigado pelo apoio. Estamos juntos. Doutor Rosmaninho, também uma liderança importante com quem a gente vem dialogando, aprendendo e crescendo junto nesse processo democrático que a gente está aprendendo. Eu não sou político, mas eu sou um cidadão e sou responsável pela minha vida e pela convivência que eu tenho com as pessoas que me cercam, a responsabilidade do que eu posso contribuir, né, e do que eu posso aprender. Então, com você eu tenho aprendido também bastante, doutor Rosmaninho. E a gente conseguiu com isso, com esse aprendizado, realmente ter legitimidade no nosso processo democrático. Cada vez maior nós temos e estamos construindo isso juntos. Quero agradecer também ao meu diretório municipal do PRTB, meu responsável de marketing da campanha, o Bauer, que me apoia, me ajuda e me ensina muito. Também meu irmão Duarte, somos todos irmãos, tá? Bauer, meu irmão, Duarte, Douglas Duarte, meu irmão também, do diretório. Carol Leal, minha irmã, obrigado. E Douglas Benedito, meu irmão também. Pessoas que me acompanham, que me orientam, me ensinam todo dia um pouco mais, de modo, mesmo contestando, divergindo, é assim que a gente cresce. E eu agradeço a cada oportunidade que a gente tem de aprender juntos. Quero agradecer também aos grupos de direita de Itaperuna, ao grupo Em Direita Itaperuna. Obrigado pelo apoio, obrigado por me ouvir, debater comigo, me ajudar nesse processo de crescimento político no qual eu estou passando e aprendendo. Muito obrigado ao grupo Direita Itaperuna também, que tem lideranças e pessoas que querem contribuir para o município. Isso é importantíssimo. Tá? E ao grupo também Salve Itaperuna. Agradeço a esses grupos de pessoas que querem contribuir e fazer diferença dentro dos seus ciclos, dos seus grupos e da sua zona de influência. Muito obrigado, é importantíssima a participação de cada um. Bem, aproveitar aqui para falar um pouquinho então de mim, né? Já que é a nossa primeira live, e eu estou começando esse processo político, muitas pessoas me conhecem de nome, mas não conhecem a minha história. E eu vou começar aqui a nossa live, vou fazer alguns temas. Um é minha biografia. Na sequência, vou falar um pouquinho da situação que estamos hoje de Covid, tentando fazer aí fazendo, né,
um raio-x do momento de Itaperuna nessa questão toda, rapidamente, tá? E, por último, falarei de algumas propostas que nós temos intenção de implementar caso tenhamos êxito no pleito eleitoral, tá? Quais são as nossas ideias de governo iniciais, né? Então, começando falando um pouquinho aqui de mim, eu sou Eugênio Teixeira de Castro Veloso, nasci no dia 6 de janeiro de 1978, dia de Reis, conhecido como Dia de Reis, dia da Folia de Reis, dia em que Jesus Cristo foi encontrado pelos Reis Magos. Vivi e nasci em Salvador, Bahia, tá? E vivi até meus 5 anos em Salvador, com meus pais. Aos 5 anos, minha família veio para o Rio de Janeiro, e lá morei. Minha avó já morava, já residia no Rio de Janeiro, então permaneci morando no Rio de Janeiro até meus 12 anos de idade. Tá? Tive uma infância muito saudável, feliz. Era uma criança levada, como qualquer criança da cidade. Tinha muitos amigos. Sempre gostei muito de esporte, de desafios, de brincadeiras e de estudar. Me recordo que minha mãe nunca me colocou para estudar. Eu mesmo é que sempre busquei fazer os estudos antecipadamente, fazer meus deveres de casa e tudo mais. Mas eu era uma criança levada como qualquer criança. Com 12 anos, fui morar no interior da Bahia por 1 ano. Minha família tinha uma fazenda e a gente morou lá 1 ano numa cidade do interior, mais ou menos do tamanho de Pádua, para ter uma referência aqui, Santo Antônio de Pádua, uma cidade mais ou menos desse tamanho, por volta de 40 mil habitantes, chamada Gandu, no interior da Bahia, no sul da Bahia. Moramos 1 ano lá nessa fazenda, na cidade próxima à fazenda, e depois voltamos para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 13 anos, para Friburgo, Nova Friburgo. Não foi mais na capital do Rio de Janeiro, já em Nova Friburgo, uma cidade interior. Em Nova Friburgo eu permaneci dos 13 anos até os 19 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro novamente fazer faculdade e servir o Exército. Servi o Exército Brasileiro no curso preparatório de oficiais da reserva, onde me formei 2º tenente da reserva, da arma de infantaria. Meu irmão Godoy é da arma de artilharia. Por coincidência da vida, a gente agora aí se aproximando, né? E traçando essa caminhada juntos, temos essa mesma base, né, de ensinamento, de liderança que a gente tem na vida do Exército Brasileiro, instituição que eu tenho muita admiração. Pois bem, com 19 anos fui para o Rio, fiz faculdade de Direito. Quando eu terminei o curso no CPOR, 2 anos depois, aos 22 anos, eu queria novos desafios, passei a ter mais autonomia. Então eu decidi voltar para Nova Friburgo, onde minha família tinha negócio, tinha um hotel. E eu voltei para Nova Friburgo aos 22 anos de idade para gerenciar esse hotel. Quando eu fui para Friburgo na primeira vez, aos 13 anos, eu comecei minha história de trabalho. Eu trabalho desde 13 anos de idade, oficialmente. Antes eu fazia umas brincadeiras, na época da fazenda eu já me meti a besta de querer contribuir da melhor maneira possível, mas eu era ainda uma criança. Com 13 anos eu já achava que eu era alguma coisa, já achava que era gente. Então eu trabalhei sério, dos 13 aos 19, como eu falei, fui para o Rio depois.
E quando eu voltei com 22 anos, já segundo tenente do Exército da Reserva e já adiantado na faculdade de Direito, eu resolvi levar mais a sério a brincadeira lá, a coisa. Então, trabalhei sério, gerenciei um hotel, trabalhava com turismo, com eventos culturais, shows, produzia shows, fazia festas e também com alimentação. Tá? Alimentação para confecções. Nova Friburgo é um polo de confecções e fábricas, tem um polo industrial forte, e eu servia refeições coletivas para fábricas e cheguei a ter um restaurante também. Era um pequeno empresário me lançando na vida dos homens, né? E passando por todas as dificuldades e os desafios, superando dia a dia, como qualquer pequeno empresário faz hoje aqui no nosso país, e continuo fazendo. Bem, então permaneci com esse trabalho de refeições. Com relação a turismo e eventos foi um período menor, tá? E aí foquei mais nas refeições, que aí era uma coisa minha mesmo, já não envolvia família. E aí permaneci fazendo esse trabalho até 2010, tá? De 2000, quando eu tinha 22 anos, fui para Friburgo e permaneci até 2010. Durante 10 anos eu realizei e exerci esse trabalho de refeições. Com turismo e eventos, eu acho que foi um período de 3, 4 anos. Depois fiquei focado somente com refeições. Porque aí, como eu falei, era uma coisa já minha própria, autonomia que eu passei a ter da minha vida. Casei com 24 anos de idade, em 2002. E desse casamento tive 3 filhos, Arthur, Tomás e Maria. Nasceram em 2008, o Arthur, que é o mais velho, o Tomás nasceu em 2010 e a Maria em 2011, minha caçulinha, meu xodó. E permaneci casado por 16 anos, até 2018. Bem, 2010 vim para Itaperuna, iniciar meu trabalho com telecomunicações. Eu buscava novos desafios naquela oportunidade, naquele momento. Queria mudar de ramo, sair do ramo de refeições, que não era algo que eu não me apaixonei pelo segmento, eu queria mudar a atividade. Eu sou empresário, sou gestor, mas eu não via naquela atividade a minha realização. E aí em 2010 eu tive a ideia de fundar uma empresa de internet. E identifiquei em Itaperuna uma carência, onde eu podia fazer a diferença. Então em 2010 a gente começou esse trabalho, em 6 de dezembro, um mês antes do meu aniversário, 6 de dezembro de 2010, foi a primeira instalação em Itaperuna, na casa da dona Noêmia. Lembro como se fosse hoje. E na Vinhosa, onde começamos a Itanet. E por coincidência, há pouco tempo agora, que pelo aniversário de Itaperuna, no dia 10 de maio, que Itaperuna foi a primeira Câmara, né? Câmara Republicana, também fiquei sabendo que o dia 6 de dezembro é o dia do aniversário de Itaperuna também. Assim também foi comigo. No dia 6 de dezembro, para mim, eu considero a segunda data de aniversário da fundação da Itanet, que foi a primeira instalação. Então, em 2010, iniciei esse trabalho aqui. Tá? Bem, ano passado, 2019, eu assumi o PRTB, tá? Assumi como presidente do PRTB de Itaperuna, para contribuir para o processo político, fortalecer e influenciar positivamente o processo político de Itaperuna. E estamos aqui agora,
em 2020, fazendo a primeira live. Tenho 42 anos e estou enganjado em contribuir, retribuir e ver Itaperuna sorrir. Quero ver Itaperuna reagir. Que há 10 anos eu vejo Itaperuna estagnada. Tanto foi feito aqui de trabalho com tantas pessoas valorosas que eu conheci, que eu tenho orgulho de chamar de irmãos, e não vi isso na nossa cidade acontecer da mesma forma. E isso só depende de nós. Depende um pouquinho de amor dos governantes e dos cidadãos. Só de nós. Para concluir sobre a minha biografia, quero reforçar aqui que eu sou católico, estudei em colégios católicos, respeito todas as religiões e acho que Deus está acima de tudo. Não importa a religião. Deus e religião não se confundem. Tá? Respeito até os ateus. Até não, também os ateus. São pessoas também que devem ter nosso respeito. Tá? Então, respeito todas as religiões, até mesmo as pessoas que não têm religião, eu também respeito. Tá bom? Também essas pessoas. Fico até curioso como essas pessoas têm tanta fé de conseguir viver sem se apegar e sem acreditar em um Deus. Porque, para mim, isso é estranho. Né? A gente estranha o que a gente não conhece. E aí fico admirado de imaginar como uma pessoa consegue viver com uma fé gigantesca de não ter um Deus para se apegar quando de seus momentos de aflição, de seus momentos de aprendizado, de obstáculos e superação na vida. Então, para mim é uma admiração também. Bom? Amigos, esse sou eu. Muito prazer. Falar agora um pouquinho da nossa situação hoje. Estamos passando por uma coisa surreal, nunca imaginada, nunca antes imaginada por nossa geração, as pessoas, que geração da sociedade de uma forma geral, as pessoas que estão vivendo nesse tempo. É surreal imaginar que em 2020 estaríamos passando por uma coisa desse tipo, uma pandemia, que com toda a tecnologia disponível a gente não conseguiu se defender, não consegue se defender. Até muito pelo contrário. A tecnologia toda que nós temos fomentou a disseminação, porque o mundo é globalizado. Então isso acabou fomentando a disseminação desse vírus absurdo que tomou a humanidade. Esse é o tema do momento e eu não vou aprofundar no caso além de Itaperuna. Acho que a gente aqui de Itaperuna tem que se concentrar em Itaperuna, certo? Então eu quero falar o seguinte, tentar traçar aqui um extrato, uma foto, né? um raio-x de como estamos hoje em Itaperuna com relação ao coronavírus. No mês passado, em abril, no dia 14 de abril, eu fiz uma reunião na prefeitura com autoridades de saúde, autoridades lideranças, né, da sociedade civil. Estava presente lá também autoridades do governo, tá? A primeira-dama, Camila Pires, secretária de saúde, não me recordo o nome, até deveria ter aqui anotado, mas é a nossa secretária de saúde, estava presente, o nosso secretário de Indústria e Comércio, o presidente do Sincomércio, Edmilson,
um representante do Sindicato de Funcionários do Comércio, o Wellington, presidente do Hospital São José do Havaí, diretor de emergência do hospital também, São José do Havaí, que são o doutor Eugênio Carlos, doutor Augusto Cláudio, também estava o presidente da Unimed, o doutor Paulino, deixa eu recordar aqui, eu não vou acabar esquecendo de alguém, né? Mas eu estava presente também, e nessa reunião nós identificamos qual era o quadro daquele momento, tiramos uma foto do cenário naquele momento, tá? Então naquele momento nós tínhamos na UPA, segundo foi passado pela secretária de saúde, 8 leitos de UTI, aliás, 4 leitos de UTI e 8 leitos de enfermaria, que é a sala vermelha e a sala amarela. Tá? E não tinha nenhuma pessoa internada com Covid naquele dia. Também no hospital, agora no hospital, nós tínhamos 10 leitos que foi contratado pelo Estado, tá? Para atender a região. 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. Eu vou ver aqui a anotação certinho do dia para poder passar o total. Nós tínhamos 4 e 8 na UPA, 4 UTI e 8 enfermaria, e 10 e 20 no hospital. Tá? Sendo que no hospital ainda tinha capacidade para mais 10 leitos, aliás, mais 20 leitos de UTI, se fosse o caso, para o Estado contratar e tudo mais, e mais 80 leitos de enfermaria, tá? O que daria um total de 130 leitos no hospital. Naquele dia. E tínhamos apenas 5 pessoas internadas que não eram de Covid. Eram outros casos que estavam sendo utilizados. Bem, a prefeitura tinha se comprometido naquela ocasião de que com mais 15 dias iria ter um hospital de campanha, que iria se teria mais 10 UTIs e 22 enfermarias. Recentemente eu confirmei aqui, eu vi um vídeo do nosso prefeito falando que tem um hospital de campanha que não tem data ainda, que é esse hospital de campanha que havia sido informado lá na época, que hoje já estaria funcionando, mas ainda está sem prazo, e aí atualizamos aqui que serão 8 leitos de UTI e 28 leitos comuns de enfermaria. Então são 36 leitos no total. Isso aí é uma previsão que ainda não tem data, tá? É previsão de ficar pronto nos próximos dias, não temos data definida. Pois bem, então são 130 leitos no Hospital São José do Havaí, mais 12 leitos na UPA e mais 36 leitos no hospital de campanha, possíveis. E hoje nós temos 6 pessoas internadas. 6 pessoas internadas confirmadas e mais 2 pessoas internadas suspeitas. Ou seja, nós estamos com uma margem razoável para estar com o comércio aberto. Ponto. Essa é a questão que eu quero passar aqui, que a gente está com o comércio aberto com margem de segurança em Itaperuna hoje, tá? Devemos ter todo o cuidado do mundo. Quais são as iniciativas que nós podemos ter, tá? Seguir as recomendações e preservar os grupos de risco, tá? Preservar os grupos de risco. Vamos preservar nossos idosos, as pessoas que têm problemas cardíacos, que têm, como diz, problema de sangue com açúcar, diabéticos, tá? Vamos preservar os grupos de risco. Isso é importantíssimo. E os idosos.
e vamos fazer a nossa parte para não distribuir, porque o que acontece é o seguinte, tem muita divergência sobre essa questão de coronavírus, cada um acha uma coisa, e isso aí dá uma discussão, dá um pano para manga. Então, se atendo apenas no que é consenso de todas as teorias, os consensos são 70% a 80% da população vai se contaminar, isso não tem muito para onde fugir, tá? A questão é o tempo que isso vai acontecer para que a gente não tenha um colapso. Beleza, a gente sabe disso então, que vamos nos contaminar. Quem não pode se contaminar é o grupo de risco, tem que preservar. Tá? E, diante disso, desses 70% a 80% que serão contaminados, 80% desses serão assintomáticos. Aí que tem um grande risco da gente muitas vezes estar propagando o vírus sem saber. Então a gente tem que se prevenir para não propagar, que às vezes a gente pode estar contaminado sem saber. Então tem que se prevenir para não propagar, para não pegar. Às vezes pegou, nem sabe, mas não propaga. Tem que ter esse cuidado absoluto. Por quê? Como eu falei, o consenso é que o nosso problema é a capacidade de atendimento dos 20% que vão ser quadros graves. Então, 70% a 80% vão se contaminar. Desses, 80% serão assintomáticos. Os outros 20% que irão se contaminar serão casos graves. E esses 20% graves, a gente tem que ter capacidade para atender. Hoje a gente está com segurança em Itaperuna. Tá? Vamos manter assim, com segurança, com margem de segurança. Poucos contaminados, para o comércio continuar aberto. Porque senão o comércio vai ter que fechar novamente. E isso a gente sabe que tem um outro risco, um outro dano, um dano maior, que é a gente depois ter reflexo disso para sempre, por muitos e muitos anos. Da economia sucumbir, da gente perder emprego, das famílias perderem capacidade financeira e isso aí afetar todas as outras áreas, não só a saúde. Aí vem a reboque, a educação, né? Tudo mais. Né? Emprego, que acaba sendo causa e consequência, né? Educação, emprego, a saúde de novo, porque os outros casos além de Covid precisam de atenção, nossa saúde não se resume a coronavírus e pandemia. Então, muito cuidado para a gente conseguir sair bem dessa situação que nós estamos, o mundo está. Temos uma classificação para isso, tá? O que é analisado é a capacidade de atendimento. Então, o nosso município está enquadrado como baixo, quer dizer, até 50% dos leitos ocupados. Nós estamos bem abaixo disso. Então, nós estamos classificados como baixo risco em Itaperuna. Hoje, médio risco é de 50% a 80%. Por isso que se diz que quando chega a 70% de utilização, de ocupação das UTIs, estão permitindo abrir aonde está fechado, para ter uma margem de se manter na classificação de médio risco. Acima de 80% é risco alto de colapso. E aí o comércio fecha. Tá? Então quem está acima de 70% já está com o comércio fechado. Só reabre, essa é a orientação que tem sido seguida, né, que tem sido passada para os governantes. Então, acima de 70% fica fechado. Vamos preservar o nosso estado de baixo risco em Itaperuna. Para isso, como eu falei, tem as iniciativas. Já falei quais são as iniciativas da população, de cada cidadão. Se preservar. Seguir todas as recomendações. E lembrando aqui mais uma vez, nossos idosos. Agora, tem as iniciativas do poder público, que a grave, a mais grave, a mais a mão, vamos dizer assim, a mais eficiente é fechar o comércio. É isso que faz o governador, que faz o prefeito. Mas tem outras medidas paliativas para não deixar o caso se agravar, que eu não tenho visto em Itaperuna, que é isso que eu queria sugerir, que eu gostaria de passar aqui uma ideia que eu tenho visto em outros lugares, que é uma barreira sanitária. Itaperuna eu não vi barreira sanitária para ver quem entra, quem sai,
da onde está vindo, fazer um rastreamento disso, se está com febre, se não está, se já teve contato ou sabe de alguém que teve o vírus. A gente poderia fazer, deveria fazer, no meu ponto de vista, um histórico disso, tá? Manter esse cadastro, manter um arquivo disso para a gente poder saber de onde está vindo o vírus, se aumentou por um aumento, uma contaminação sustentável já dentro de Itaperuna, ou se essa contaminação está sendo trazida de fora. E aí a gente poder tomar as medidas com mais assertividade. Tá? Ok. Diante disso que eu falei, fica essa atenção aí para quem puder sugerir, prefeito, autoridades. Vamos fazer, dentro do mínimo que a gente possa fazer, paliativos, tá? Iniciativas que inicialmente não se traga um resultado tão eficiente, tão efetivo, mas que, somando as iniciativas, a gente consiga retardar a contaminação sem ter que fechar comércio. Hoje, mudando de assunto, encerrei aqui minha questão Covid. Itaperuna está com margem de segurança para o comércio estar aberto. Só depende de nós manter assim. De nós, que eu digo iniciativa privada e iniciativa pública, fazendo todas as medidas possíveis, por menor que seja, que pareça não trazer grandes resultados, mas é assim que a gente vai fazer a diferença, somando iniciativas paliativas, é o que pode ser feito. Hoje, como eu ia dizendo, é um dia importante, é um dia de uma santa, é o dia de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. E hoje foi o dia que faleceu uma pessoa muito querida em Itaperuna. Então, eu queria aqui mandar aqui para a família da tia Lúcia, mãe do Ariano, do Fabinho e da Vitória, a mamãe do motocross de Itaperuna. Todo mundo que faz motocross, que gosta de motocross em Itaperuna, conhece a tia Lúcia, que cuidava de todos os pilotos, dava todo o carinho para todo mundo, como se fosse mãe de todos. E ela teve um acidente na semana passada, caiu, não foi Covid, caiu e bateu a cabeça, machucou, teve um acidente, machucou a cabeça. E é uma pessoa que vai fazer muita falta para muita gente. Então quero mandar aqui meu carinho para a família toda, dizer que pouco que eu convivi com a tia Lúcia, ela marcou para mim, para minha vida toda. O carinho que eu recebi dela, os momentos que tivemos agradáveis, momentos simples, de convivência cotidiana e que foram importantes para mim. Onde estiver, tia Lúcia, um beijo e obrigado por todo o ensinamento e o carinho que a gente teve. Todo mundo que conviveu com você, com a senhora, recebeu. Muito obrigado. Pessoal, então vou seguir aqui falando agora um pouquinho das propostas, tá? Propostas que eu tenho para uma Itaperuna melhor. Ideia de fazer a diferença. Só vou mencionar, não vou aprofundar. A gente vai fazer outras lives e aí a gente vai aprofundando caso, tema a tema, né? Caso a caso. Em primeiro lugar, eu acho que o ponto assim mais importante é a saúde, né? Itaperuna é uma cidade que já foi referência em saúde, ainda é,
porque Itaperuna é referência no Noroeste, em tudo, no Noroeste Fluminense, mas é dependente, extremamente dependente, do Hospital São José do Havaí. Tá? E necessita de um pouco mais de estrutura, de atenção, para que possa ter melhores resultados, que a população não fique mal atendida, como a gente sabe que é na UPA, né, pelo Sistema Único de Saúde. E quem não consegue ter o atendimento no SUS, não consegue ter atendimento. Tá? Porque tem que ter convênio do hospital com o SUS e tal, a gente sabe como funciona e que municípios vizinhos têm um atendimento aqui em Itaperuna melhor do que o cidadão de Itaperuna tem hoje. E isso é inadmissível. Agora, com essa situação de Covid que vivemos, a gente sabe que isso será um desafio dos próximos governos. Outro tema que eu quero defender, uma proposta que eu quero trabalhar, é a revitalização do rio Muriaé. Esse rio é uma bênção aqui para Itaperuna. Itaperuna é agraciada com um rio maravilhoso e, infelizmente, degrada o rio. Estamos degradando um rio que é uma riqueza para o município. Vamos cuidar do rio Muriaé, vamos revitalizar, vamos limpar o rio, vamos fazer o saneamento básico da cidade, vamos fazer o encanamento do esgoto e o tratamento. É uma questão ambiental, e isso é uma questão muito maior do que apenas o rio e do que uma questão ambiental. É muito mais, porque Itaperuna ganha muito com esse rio, poderia ganhar muito mais, e nós veremos no que eu vou abordar ainda em seguida aqui, que está tudo conectado. É tudo uma grande engrenagem, e o rio é uma engrenagem que está sendo desperdiçada. Outra questão que eu quero defender, que eu não consigo entender até hoje, por que há 10 anos tem uma ponte que liga o Matador ao frigorífico que não é acabada. Eu não entendo isso. Até hoje eu não entendi. Eu quero compreender qual é o empecilho, qual é o entrave que existe na construção, na finalização daquela estrutura, daquele patrimônio que foi feito, foi erguido e abandonado pela metade. Lembrando que aquilo ali não integra apenas um bairro à cidade, que é o frigorífico. Integraria o frigorífico a Itaperuna, a cidade. Não é isso, não. É muito mais do que isso. Integra a cidade a uma região inteira. Aquela entrada ali da estrada que vem de São José de Ubá, aquela entrada ali poderia ser aproveitada pelo bairro frigorífico, que esse é o projeto, para integrar a cidade, ter uma entrada para Itaperuna, um acesso melhor, moderno, uma via, uma terceira opção de abordagem para a cidade, de entrada para a cidade, sem ter que passar naquela ponte antiga, aquela ponte que é apertada, que gera fluxo, congestionamento no centro da cidade, na Avenida Cardoso Moreira. Então, não é só um benefício para o frigorífico, ao contrário, é um benefício para a cidade inteira. Bem, a cidade, como eu estava dizendo, tem 3 acessos. Um de quem vem de Muriaé, Natividade, o outro de quem vem de Campos, todos pela BR-356, e esse outro que vem da estrada ali de São José de Ubá. Esses 3 acessos têm que ser cartão de visita de Itaperuna. Estão os 3 abandonados, mal cuidados. A BR é uma BR,
tem que ter cuidado, DR, verba federal, até dentro da cidade tá terrível, toda degradada. Mas ainda é uma estrada que tem uma estrutura, né? Fora da cidade ela chega um acesso bom. Na outra opção ali, que é essa estrada de São José de Ubá, é uma estrada estreitinha. Quando chega em Itaperuna não tem estrutura nenhuma, não tem uma faixa dividindo, é mão dupla. Então, além de ser toda esburacada, igual é a BR, ainda não tem sinalização. Não tem um quebra-mola pintado ou com placa de sinalização. Aliás, não entendo por que tem quebra-mola, que é tanto buraco que você não tem como desenvolver nenhuma velocidade. E não tem uma faixa de divisão. Como é que uma via de mão dupla não tem uma faixa de divisão? Quer dizer, está muito abandonada, depreciada, não valoriza a nossa cidade. Outra questão que eu quero abordar, quero defender para a nossa cidade, é um anel viário, tá? Um anel viário dentro da cidade, para que a gente possa ter um trânsito mais fluido, tá? E isso é possível com ideias, com iniciativas inovadoras, fazer um projeto de trânsito para a cidade e evitando trafegar pela BR. Existem opções, a gente vai poder aprofundar isso, tá? Fazer um anel viário e junto com isso uma ciclovia, que as pessoas possam fazer um esporte. Itaperuna depende, como está tudo, como eu falei, uma grande engrenagem. Eu prometo aqui, eu me comprometo a fazer uma gestão que tem essa interdisciplinariedade, tá? A saúde junto com a educação, junto com a economia, uma coisa puxa a outra. O meio ambiente, está tudo conectado. Não adianta focar numa coisa e achar que essa coisa sozinha vai realçar, porque não vai. Um depende do outro, um setor depende do outro. Então, com relação ao trânsito, uma ciclovia é muito bem-vinda, porque as pessoas podem se locomover de bicicleta, o que faz bem para a saúde, né? E também desobstrui o trânsito, as vias públicas, né? Descongestiona o centro. E também a gente pode ter nas praças academias públicas, aqueles aparelhos de exercício. O povo de Itaperuna é um povo saudável, graças a Deus, e que tem aptidão física, que gosta de esporte. E isso seria excepcional para a população. Meus amigos, então eu me comprometo com uma gestão interdisciplinar. Está tudo conectado. A educação, segurança pública, saúde, economia, está tudo conectado. Geração de empregos depende de uma população qualificada para aproveitar as oportunidades, senão vem gente de fora trabalhar, né? E uma população bem educada, qualificada, ela tem mais consciência de saúde. E assim vai. A engrenagem gira. Eu quero trabalhar dessa forma, tá? Cultura, turismo, tudo isso vem nessa mesma engrenagem de um meio ambiente cuidado, um rio bonito. Aí traz para que o turista que vem pelo evento, por uma cultura, por negócios, eventos de negócios, condomínio industrial, municípios bem menores do que Itaperuna, aqui ao redor, possuem condomínios industriais, fomentam sua economia, e nós não temos. É uma pena. Mas isso tudo está nas nossas mãos. E aí eu digo para vocês, assumir esse compromisso, essa missão
de ser presidente do PRTB, de ser pré-candidato a prefeito de Itaperuna para fazer a diferença. E essa missão minha é moralizar e fortalecer o processo político para o progresso de Itaperuna. Itaperuna merece, precisa e pode progredir. Está estagnada. Se não está retrocedendo, o que é ainda pior. Mas com certeza está estagnada. Só não está retrocedendo por causa do povo valoroso que tem aqui, da iniciativa privada. Se não estaria retrocedendo, estaríamos já hoje no tempo das cavernas. Mas o povo aqui é maravilhoso. Os governantes precisam amar a cidade. Essa missão com a qual eu me comprometo e essa missão que eu vou perseguir com a seguinte visão: transformar potencialidades em potências para construirmos uma Itaperuna melhor. Itaperuna hoje é uma cidade cheia de potencialidades. E não é uma potência, porque se perdeu. Está se perdendo a potência que é Itaperuna. Transformou-se em potencialidades. Quando veio na história sendo uma potência que era regional, passou a ser potencial. Deixou de ser potência. Vamos retomar isso. Vamos reagir, Itaperuna. Bem, faremos isso seguindo valores, como diz meu pré-candidato a vice-prefeito, professor Godoy, valores republicanos e cristãos que iremos seguir. E eu aqui vou elencar os valores que iremos seguir, esses valores republicanos e cristãos, que são progresso, honestidade, humildade, transparência, técnica e inovação, fazer a diferença e ideologia. Esses 7 valores que vão nortear o nosso trabalho. Todas as respostas que nós não temos hoje estão aqui dentro desses 7 valores. É assim que eu vivo a minha vida. Quando eu tenho algum obstáculo, algum desafio que eu não sei a resposta, eu busco nos meus valores a resposta. Os meus valores pessoais. E sempre está lá. Eu sempre encontro a resposta, a melhor resposta. E da mesma forma faremos aqui com esses valores. E eu vou falar apenas de 2, para a gente não se estender muito. 2 valores que eu acho aqui importantíssimos. Todos eles são essenciais. Da mesma forma que eu comentei, é uma engrenagem que um depende do outro e fortalece o outro. Mas eu vou falar 2 aqui para exemplificar como funciona isso para mim. O primeiro, que é progresso. Itaperuna precisa, e é para isso que eu estou aqui nessa missão, promover o progresso dessa cidade. Ver uma Itaperuna como eu sonho. Cada um de nós sonha por uma Itaperuna, idealiza uma Itaperuna. E eu idealizo uma Itaperuna. Tenho um sonho de uma cidade bonita, colorida, feliz, que vibra progresso, que vibra desenvolvimento, que vibra amor da população por essa cidade e orgulho de fazer parte de uma cidade, de ser de uma cidade. Eu sonho com isso, que é o progresso. Isso é o motivo de tudo, é o primeiro, por isso ele é o número 1, o progresso. É em busca disso que nós vamos. Um progresso para a gente ver essa cidade aqui, a cidade mais bonita e referência para todas as cidades em volta. E nós somos capazes disso. E vou falar aqui do último. O último na ordem aqui, né? O último valor, que é ideologia. Ideologia que eu digo não é ideologia de partido, não é ideologia de esquerda, direita. O que eu quero dizer aqui, o que a gente enxerga aqui nesse valor,
é que o nosso objetivo com esse trabalho é fazer o bem, é progredir, é em busca de um ideal, uma ideologia. Não é com intenção política, partidária, com interesse pessoal. É nisso que está fundamentado esse valor, ideologia. É por uma ideologia de fazer o bem, de viver todos os outros valores que estamos seguindo essa trajetória. Tá? E com isso nós vamos vencer, nós vamos evoluir com toda essa visão de que ideologia não é partido, não é segmento de esquerda ou direita social, que ideologia é simplesmente o fato de fazer o bem, de fazer política em sua essência. Ideologia de fazer política para a população. Isso é que significa ideologia. Há pouco tempo eu postei esses valores e alguém perguntou: ideologia, o que você quer dizer com isso? Até ironizando de alguma forma. E eu vou dizer, às vezes é difícil responder a todo mundo, então eu quis deixar claro o que é ideologia para mim, tá ok? Ideologia é apenas fazer política como deve ser feita a política, com vontade de fazer um bom trabalho, entendendo que política não é profissão. Política é um trabalho voluntário, é uma doação. Para mim, política é uma retribuição, é fazer a diferença, é todos os outros valores que eu citei. E eu sou grato por ter essa oportunidade. Primeiro, como falei, e eu já estou concluindo aqui a nossa live, e vou voltar aqui ao início dizendo que, em primeiro lugar, agradeço, sou grato por poder cumprir essa missão, fazer essa diferença. Tá? Sou grato, em primeiro lugar, a Deus. Segundo, a meu pai e minha mãe, que eu esqueci, acabei esquecendo, são tantas pessoas que eu sou grato, eu gostaria de citar, que eu vou acabar esquecendo alguém, mas eu não posso esquecer de falar do meu pai e da minha mãe. Muito obrigado, meu pai e minha mãe, por terem me formado e essa pessoa que eu tenho orgulho de ser. E a Itaperuna. Obrigado, Itaperuna, pela honra que é hoje eu ter desenvolvido um trabalho nessa cidade, por ter me dado de presente irmãos que eu amo, que eu admiro, respeito. Muito obrigado, Itaperuna. E conto com o apoio de cada um de vocês para a gente poder fazer essa diferença. Tá? Me sigam nas redes sociais, tem uma página oficial no Instagram, @EugênioVelosoOficial. Deixa eu ver aqui certinho, porque eu me confundo às vezes com esses nomes, Instagram, Facebook, tem nomes, não sei se está igual. Ó, no Instagram é o perfil, tá? @EugênioVelosoOficial. São 2 O's, Eugênio Veloso Oficial. No Facebook tem uma página Eugênio Veloso Oficial e tem o perfil Eugênio Veloso Oficial. Então me sigam, me apoiem, conto com o apoio de cada um, sou muito grato pelo apoio de cada um de vocês. Itaperuna merece, precisa do apoio de cada um de nós. Vamos embora, vamos Itaperuna. Salve Itaperuna, reage Itaperuna, vamos que vamos Itaperuna. Nós podemos fazer a diferença. Faltam 30 segundos para acabar o meu tempo. Eu quero avisar que a próxima live é no dia 26/5, já na terça-feira, que eu vou ter o meu convidado, o meu pré-candidato a vice-prefeito, professor Godoy, aqui comigo, para a gente aprofundar um pouquinho alguns temas e podermos falar de alguns assuntos mais específicos da nossa proposta de governo. Obrigado. Olá, eu sou Eugênio Veloso, empreendedor, diretor consultor de empresas,
presidente do PRTB de Itaperuna. Estou aqui para lançar minha pré-candidatura a prefeito de Itaperuna. Eu sou Nivaldo Godoy, mais conhecido como Professor Godoy. Estou aqui para lançar a minha pré-candidatura a vice-prefeito de Itaperuna. Nossa visão é transformar as potencialidades em potências para construirmos uma Itaperuna melhor, baseada em valores cristãos e republicanos. Nossos valores são progresso, honestidade, humildade, transparência, técnica e inovação, fazer a diferença e ideologia. Temos como missão moralizar e fortalecer o processo político para o progresso de Itaperuna. Contamos com o apoio de todos vocês.